Paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a palavra do Senhor, ela se encontra em Atos, capítulo 9, a partir do verso 3. Amém? Acompanhe aí comigo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem me persegue. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Amém? Eu acho que todos nós cristãos, conhecemos a história de Saulo, que ele mais pra frente se tornou Paulo. E eu quero falar um pouquinho de Saulo para vocês. Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso. Ele era um cidadão romano, ele servia ali os romanos e ele estudava muito as leis. Ele era uma pessoa que ele gostava muito de seguir à risca as leis, Ele era estudioso das leis judaicas e ele cuidava assim de sempre seguir as leis, Ele não acreditava muito na divindade de Jesus, ele não acreditava muito que Jesus veio para salvá-los, que Jesus era filho de Deus. Então ele seguia muito aquelas leis, Era muito prático ali naquelas leis. E ele perseguia os cristãos. Ele queimava, cidades, queimava portas das pessoas, casas, e ele entrava lá nas casas para perseguir realmente as pessoas que pregavam o nome de Jesus, que acreditavam no nome de Jesus. Ele perseguia para prender, ele lançava pessoas nas prisões e ele não tinha dó de ninguém. Ele achava que ele era o certo, que as leis eram certas e que ele estava servindo a Deus. Ele acreditava fielmente que ele estava servindo a Deus fazendo isso, perseguindo os cristãos, perseguindo alguém que falava blasfêmia, aos olhos dele, E ele fazia esse mal, ele procurava sempre ali perseguir, ir atrás para prender, para judiar mesmo dos cristãos, dos discípulos. E aqui diz na palavra que em um certo momento ele estava indo, furioso para perseguir os cristãos, e Jesus aparece para ele. Aqui no primeiro versículo diz que ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E ele, dirigindo ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso. Ele pedia, ele pedia a direção dos sacerdotes, ele pedia para que ele pudesse prender. Quem ele encontrasse no caminho, pregando a palavra, ele prendesse, e levá-los para Jerusalém. E durante essa viagem para Damasco, ele viu uma luz. Ele viu uma luz muito forte que veio dos céus e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, no momento, ele fala: Quem és tu, Senhor? No momento, ele ouve a voz de Jesus, e todos aqueles que estavam ali junto com ele ouvem também a voz de Jesus: Eu sou Jesus, aquele que me persegues. Por que tu me persegues? E todos aqueles homens ouviram também, eles não viram nada, mas eles ouviram aquela voz. E diz aqui na palavra que Saulo, ele cai no chão. E quando ele volta o seu rosto, ele não está mais enxergando. Ele não enxerga mais nada. E a palavra diz que ele fica durante 3 dias sem enxergar. Até que Deus, ele usa o servo Ananias,
né, para ir lá até Saulo, para falar para ele, né, levar a cura para ele. Jesus, ele fala com Ananias para ele ir até a casa de Judas, que Saulo estaria ali, né? Ele direciona Ananias para ir até a casa de Saulo. E na palavra também diz que Ananias até questiona, fala assim: nossa, mas esse cara que era perseguidor, ele era perseguidor de Cristo, de todos os cristãos, por que eu tenho que ir lá ainda curar ele, né? Dessa cegueira, por que eu tenho que ir lá levar uma palavra para ele, se ele sempre perseguiu a todos, sempre quis o mal de todos? E aí Jesus diz: vai, porque eu tenho um propósito na vida dele. Ele será um grande pregador do evangelho, vai. E Ananias vai, Ananias obedece, e ele obedece toda a direção de Deus, e ele chega até a casa, e ele encontra com Saulo. E Saulo ali, no momento que Ananias encontra com ele, conversa com ele, fala que Deus mandou ele lá, Saulo é aberto à sua visão, ele volta a enxergar. E a partir desse momento, aquele que perseguia Cristo, aquele que queria o mal dos cristãos, ele corre para pregar o evangelho de Jesus. Ele é transformado e ele começa a pregar, e ele se torna um dos maiores pregadores ali do evangelho. Ele começa a pregar, ele começa a viajar para vários lugares pregando, né, a palavra do Senhor. E não tem quem não diga que Paulo é um grande exemplo, né, um grande exemplo de um homem de Deus. Não tem quem diga que passaria por tudo aquilo que Paulo passou. E em algumas cartas que ele escreveu, ele fala que ele foi apedrejado, que ele passou por muitas humilhações, mas tudo por amor a Cristo. Tudo por amor a Cristo. E eu assisti esse final de semana o filme, né, Paulo de Tarso, né, o apóstolo de Cristo. E o filme é muito bom porque ele segue realmente certinho, ele é muito fiel à palavra, né, do Senhor. E ali Paulo, ele conta, né, a sua história, ele conta tudo o que aconteceu. E se você for ler a Bíblia, ele é muito fiel à Bíblia, né? Eu até recomendo para vocês, assistam esse filme. Pode procurar no Google que vocês vão achar, Paulo de Tarso, o apóstolo de Cristo. É muito interessante, que vocês vão ver como Paulo sofreu depois. De perseguidor, ele se torna perseguido também. Ele também é preso, ele também é perseguido, né? Tudo por amor a Cristo. Ele diz que até a morte para ele é lucro. A morte é lucro para ele. E ele passa por muitas coisas que estão descritas na Bíblia, e que hoje em dia, irmãos, falando sinceramente, é difícil para nós. É difícil para nós assumirmos e falarmos que nós passaríamos por tudo aquilo que ele passou, acreditando fielmente no Senhor, por ele ter essa experiência, por ele ter ouvido o próprio Jesus falando com ele. É maravilhoso quando nós ouvimos a voz do Senhor, e bastou isso para ele ser fiel até o fim. Até o fim. Amém? E que nós venhamos ser fiéis ao Senhor até o fim, independente da situação, independente da perseguição que você esteja vivendo, independente da doença, independente de qualquer situação, que nós venhamos ser fiéis e acreditar que o Senhor, ele tem um plano para cada um de nós. Independente do que acontecer, que a nossa fé esteja além de tudo isso. Amém? Vamos orar no dia de hoje, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Que nós possamos nos tornar Paulos, né? Que nós sejamos fiéis ao Senhor,
fiéis em todos os momentos, acreditando que o Senhor, Ele tem o melhor para nós e que até a morte seria lucro para nós. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença nesse momento, Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Pai, muito obrigada por estarmos aqui, Senhor. Estarmos aqui com vida, Senhor. Estamos aqui para Te louvar, para Te adorar, Senhor. Com tudo aquilo que nós temos, Pai, nós não somos nada. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa infidelidade com o Senhor, Pai. Perdoa, Deus. Senhor, nos ajude a sermos firmes e constantes na Tua obra. Que sejamos firmes e constantes em orar, em Te buscar, em ler a Tua palavra e estarmos mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar essa pessoa com saúde, com sabedoria, com a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Abençoa essa pessoa, toda a sua família. Joga por terra, Senhor, todo o mal, toda palavra de maldição, toda perseguição, Senhor, que essa pessoa esteja enfrentando. Qualquer situação, Pai, esteja com ela, Pai. Mostra para ela, Senhor, que o Senhor se faz presente na vida dessa pessoa e de todos nós, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos e já Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Curta esse vídeo, comenta, compartilha. Se você não se inscreveu, se você é novo aqui, se inscreva no meu canal. Tem palavra de segunda a sexta-feira, palavra do Senhor, orações. Ativa o sininho também para você receber as notificações dos vídeos todos os dias, amém? Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau!